Seguimos então com mais uma aula de História do seu ensino médio, do EJA, com o professor Daniel Burromac, ok? E aí o tema que a gente vai iniciar, para finalizar aí a sua unidade 3, né? Início de finalização, porque a gente ainda tem mais um tema que é correspondente aí ao século XIX, que são as lutas operárias, né? É o próximo tema aí da sua apostila, ok? Então, a gente tem ainda na unidade 3, o mundo em revolução, transformações sociais e políticas no século 18 e 19. Então, o tema 2, como você viu, né, ele traz a independência dos Estados Unidos, isso foi a aula anterior, e a Revolução Francesa. Então, essa aqui é a parte 2 do tema 2. Nessa parte 2 do tema 2, nós vamos aí contemplar a Revolução Francesa, que vai estar subdividida em duas partes, né? Essa parte agora, tema 2, que você assiste nessa videoaula, e a próxima parte final, com mais Revolução Francesa, né? Porque a Revolução Francesa, ela é realmente um tema, né, um tanto assim complexo. São vários períodos da chamada Revolução Francesa, né? Isso é desde lá da queda da tomada de Bastilha, né, até a ascensão e queda do Napoleão Bonaparte. Então a gente vai ver isso aí em dois momentos, né, em duas aulas sobre a Revolução Francesa, ok? Então, diz o nosso tema, né, independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa, ok? A Revolução Francesa, para início de conversa sobre ela, né, ela marcou tanto a sociedade ocidental que quando foi feita lá aquela periodização, a divisão dos períodos da história, como nós já estudamos aqui em videoaulas anteriores, né, você viu que a Revolução Francesa é consenso entre pelo menos a maioria, né, dos historiadores, que o ano de 1789, com a Revolução Francesa, dava-se um ponto final ali na Idade Moderna e iniciava-se a Idade Contemporânea, né? Claro, né, nós sabemos que isso é entre a maioria, tá certo? Mas a gente também sabe que de um período para o outro, né, da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, há permanências, né, desses períodos, né, do período anterior aonde nós estamos falando, ok? Então, de acordo com aquela divisão tradicional, a Revolução Francesa, em 1789, ela marcaria uma transição, uma passagem, né, da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Isso, pelo menos, entre a maioria desses historiadores mais tradicionais. E, de fato, né, quando a gente começar a analisar a Revolução Francesa, nós vamos ver que o nosso tempo, o tempo presente, né, ele é cheio de permanências ainda desse período da Revolução Francesa, ok? Por exemplo, né, uma marca aí que a gente tem da Revolução Francesa até hoje, né, que colaborou, foi fundamental a colaboração desses revolucionários franceses, né, de inspiração iluminista, já que falamos de iluminismo na aula sobre a independência dos Estados Unidos, é a questão dos direitos humanos, né, que afinal de contas o que são os direitos humanos, né? O ato de você estudar é um direito humano, né? O direito à educação é um direito humano, então isso daí também foi uma bandeira, né, vamos dizer assim, levantada lá durante a Revolução Francesa, né? A própria instituição do casamento civil, ela é uma invenção da Revolução Francesa, né? E por aí vai uma série de aspectos políticos, né? As noções de esquerda e direita na política, né? Tão debatida e tão falada, né, nos últimos anos, nós podemos dizer que tudo isso é uma herança ainda da Revolução Francesa. Ou seja, né, o mundo em que vivemos, nos aspectos políticos e sociais,
e até mesmo econômicos, né? Porque tem aí também uma questão econômica com a Revolução Francesa, não está separado, essas coisas elas não estão separadas na história, né? A economia, a sociedade, a política, elas estão juntas. Tem aí permanências desse momento da Revolução Francesa para a gente ver como ela conquistou aí uma série de rupturas, né? Isso aí é um fato. E a Revolução Francesa, a exemplo da independência dos Estados Unidos, ela também colaborou com uma série de levantes aí ao longo da história, né? Ao longo lá da Idade Moderna, nessa transição, né? Da Idade Moderna para aquilo que seria o mundo contemporâneo, a Idade Contemporânea, né? A gente pensar, por exemplo, que no contexto da Revolução Francesa, o Brasil ainda era um país, não era um país como a gente conhece hoje, né? Mas era uma região, era uma colônia, né? Assim, de Portugal. E esses ideários franceses, revolucionários franceses, vão repercutir também na colônia, né? Vão alimentar expectativas, né? Revolucionárias também, né? E tudo isso aí baseado naquilo em que os franceses defendiam. Mas, afinal de contas, o que era a França antes de 1789? É isso que a gente vai começar a ver a partir da sua videoaula, parte 2, né? Sobre o tema 2, que é a Revolução Francesa. Ok? Então, vamos dar uma olhada no quadro. Então, nós temos aí, né, a França pré-1789, né? Ou seja, a França pré-revolucionária, antes da Revolução Francesa, né? Qual era o quadro social da França antes da sua revolução em 1789, né? O seu início, vamos dizer assim, de revolução, 1789 é apenas assim um início, né? Um marco inicial daquilo que a gente conheceria na história como Revolução Francesa. Então, a França pré-1789, a França pré-revolucionária. Aí a gente tem aqui uma pirâmide social representando, né, quais são as camadas sociais que estavam aí na França, né, nesse contexto pré-1789, né? Então aqui a gente tem aquilo que a gente pode chamar estamentos ou estados, como você queira chamar, tá certo? O nome desses grupos sociais. Então o primeiro estamento, o estado, representado aqui por uma cruz, né? O clero, a igreja. É muito semelhante, né, essa pirâmide social aqui, essa estratificação social, né? Há uma divisão social parecida com aquela lá do tipo feudal, que a gente viu lá, a sociedade feudal. Parecida, né? Tem algumas aí semelhanças, né, com aquela sociedade dita feudal. Então a gente tem aí uma primeira camada, o primeiro estamento, o primeiro estado, né, que é o clero, representado aí no desenho por uma cruz, né, que seria a igreja. Então a igreja no topo. Então ela está o quê? Na liderança. Junto com ela, ou abaixo dela, uma segunda camada aí, né, o segundo estamento, o estado, representado aí pela espada, a gente tem a nobreza. Ok? Que essa daí nós vamos ver aí que na jogada, vamos dizer assim, na trajetória política da Revolução Francesa, vai ter momentos o quê? De aproximação, ok? De aliança. E aí o terceiro estamento, o Estado, a maior camada social que a gente tem nessa França pré-1789, pré-revolucionária, a gente tem quem, ó? Aí é bem diversificado, né? Representei aí por alguns desenhos, né? Para poder tentar dar uma simbologia, né? Um saquinho de dinheiro, uma ferramenta, né, um arado, um instrumento agrícola, né? Por quê? A gente tem quem, ó? A burguesia, os artesãos, os sans-culottes, né? Quem eram esses tais sans-culottes, né? Era uma expressão para dizer o povo, né? Todos aqui quem não era burguês, não era artesão, não fazia parte do clero, da nobreza, eram os sans-culottes, né? Sans-culottes aí significa calças curtas, né? Porque era geralmente a vestimenta, né, mais popular que esses indivíduos vestiam, né? Os sans-culottes. O povo
de uma maneira geral, né? Os trabalhadores do tipo urbano e do tipo rural. 98% da camada estava no terceiro estamento. E era essa maioria que não tinha nenhum tipo de privilégio, seja ele político, seja ele econômico. O que sobrava para o terceiro estado, olha só, era pagar o que? Impostos, né? Impostos ao clero, impostos à nobreza, ok? Então, resumindo, cabia aí, né, ao terceiro estado sustentar o primeiro, o clero e a nobreza. A maioria, aí vai começar a surgir, né, o sentimento de uma contradição. Como é que eles são a maioria, o terceiro estamento, e essa maioria tem pouco ou quase nenhum direito nessa sociedade francesa anterior ao ano de 1789. Ok? Então é esse sentimento, né, da falta de direitos, da falta de privilégios, né, da miséria quase que total, que é uma França semi-feudal. O feudalismo, teoricamente, teria ficado já há muito tempo atrás, mas a França ainda vivia uma sociedade do tipo feudal. Basta você, aí no começo da explicação, olhar para essa pirâmide social, você lembra logo da sociedade feudal, ok? Então aí, essa maioria, 98%, é a rapaziada que junto com a nobreza, ok? Também vai ter momentos com a nobreza, né, de aliança com a nobreza, vai tentar retirar aí os poderes plenos, né, do clero, tá certo? E aquilo também que não era de interesse do terceiro estado, que era de direito da nobreza, né, que oprimia o terceiro estado, com a Revolução Francesa eles também vão tentar retirar esses poderes, esses plenos poderes aí, ok? Então a Revolução Francesa, ela vai ser aos poucos sendo construída da seguinte forma: a união entre o segundo estamento, a nobreza, e o terceiro, composto por burguesia, artesãos, sans-culottes, trabalhadores do tipo urbano e rural, ok? Isso daí é a composição social da França pré-1789, ok? Nós temos aí esse quadro social para esse momento. Vamos para mais anotações. Como uma das etapas, né, iniciais da Revolução Francesa, nós temos aí a Assembleia Nacional Constituinte, né? Como o próprio nome já diz, né, reuniu-se em assembleia, né, em discussão política, os membros do terceiro estado e do segundo estado, né, foram convocados, né, autorizados, vamos dizer assim, pelo rei francês. E aí dessa assembleia, a perspectiva era elaborar uma nova Constituição, onde desse mais poderes também a quem? Justamente ao terceiro estado, a quem menos tinha poder. Não é assim? Dessa Assembleia Nacional Constituinte, a gente tem uma nova Constituição, lembrando, né, que toda Constituição é aquele documento onde tem os direitos e os deveres. Então, o terceiro estado queria se ver, né, nessa Constituição, nesse documento, seus direitos e seus deveres. Disso daí também, nesse momento, a gente tem, da Assembleia Nacional Constituinte, a gente tem a queda da Bastilha, né? E o que era essa tal Bastilha, né? A Bastilha era uma prisão onde estavam lá os inimigos, né? Considerados inimigos do rei, e todos que eram contra a essa sociedade do tipo de antigo regime, né? Então, quem era lá inimigo do rei ia preso na Bastilha, né? Na Bastilha também existiam armamentos. Então, insatisfeitos com o que é colocado aqui na nova Constituição, os revolucionários vão tomar a Bastilha, né? Libertando aí os prisioneiros políticos, né? Os inimigos do rei, e também pegando em armas para aí sim começar de fato, né, o processo revolucionário do tipo armado. Temos aí a queda da Bastilha a 14 de julho de 1789, né? Isso daí é o marco inicial, né? Que é o que diz que iniciou a Revolução Francesa, é a queda da Bastilha, né? Simbolicamente, a tomada ou queda da Bastilha deu início aí à Revolução Francesa. Ainda dentro da Assembleia Nacional Constituinte sai a Declaração dos Direitos do Homem e
do cidadão. E aqui, cheia de princípios iluministas, né? Igualdade perante a lei, liberdade individual, liberdade política e por aí vai, né? Sai esse documento como uma espécie de manifesto, né? Daquilo que o terceiro Estado almejava, ok? Então vamos seguir aí com mais explicação, mais etapa da Revolução Francesa. Outra fase importante do processo revolucionário francês é a Assembleia Nacional Legislativa, né? Então o que é que acontece nesse momento aí, né? Uma nova Assembleia é colocada, né, com representantes aí dos estados, né, do primeiro, do segundo e do terceiro estado. E nessa Assembleia vai se definir a monarquia constitucional. O que é isso, né? A monarquia constitucional. Admite-se que há a possibilidade, né, da nação ser governada na figura de um monarca, só que esse monarca ele deve obedecer o documento chamado Constituição. Aquele documento aí que a gente já falou, né, que traz lá os direitos e os deveres. Então é colocado aí como saída, né, vamos dizer assim, para a Revolução Francesa, porque o que a gente percebe, né, na transição de uma etapa para outra do processo revolucionário é uma tomada do poder, né, uma tomada do poder, é a burguesia tentando se apropriar cada vez mais do poder, mas sem dar tantos privilégios e liberdades para os demais componentes do terceiro Estado. Então há uma disputa, né, entre uma alta e uma baixa burguesia, né? Então o que a gente percebe é isso. Então nós temos a instauração da monarquia constitucional, a figura do monarca que vai ser regido, né, o seu governo aí pela Constituição. Do resultado também das discussões da Assembleia e com base também na Constituição, estabeleceu-se a divisão do poder em três, né? Porque isso aí era uma das grandes críticas, né, ao absolutismo. O absolutismo, né, enquanto forma, vamos dizer assim, de se fazer política, concentrava os três poderes na figura de um monarca, né? Por isso que ele tem esse poder absoluto, pleno, né, concentrado, o poder de elaborar leis, o poder de julgar, né, o poder de executar as leis. Então isso era concentrado na figura do monarca. Então, lembrando lá os filósofos iluministas, né, aí principalmente Montesquieu, francês, né, que servia também de base para alimentar, né, as ideias revolucionárias desse momento aí, sugeriu-se a divisão do poder em três, né? Tem lá o Montesquieu com a sua teoria, né, da divisão dos poderes, né? Então, que prevê o que? O equilíbrio entre os poderes, né? Que são três. O executivo, ou seja, é o poder que executa as leis. Se a gente for pegar, por exemplo, trazer essa teoria para o nosso Brasil republicano, por exemplo, né? A gente tem a figura aí de um presidente. É ele o responsável por executar as leis, né? Fica a cargo dele aí, né? Tornar aquele texto, né, que pode ser um projeto de lei, numa lei, finalmente, né, o executivo, ok? O judiciário é o poder de julgar. Se há as leis, elas precisam ser cumpridas, e se não há o cumprimento, há que julgar esse não cumprimento das leis. Isso fica a cargo do poder judiciário. E há um terceiro poder, se a gente também for pegar, fazendo paralelo com o nosso Brasil republicano, contemporâneo, né? Há o poder legislativo. Esse aí está representado, no nosso exemplo brasileiro, né, pelas assembleias legislativas, né? O Senado, a Câmara dos Deputados, né? Quem vai ali elaborar as leis, tá certo? Então, isso daí fica claro nesse momento da Assembleia Nacional Legislativa. É preciso a separação do poder em três: o executivo, o judiciário, o legislativo, desde que esses três, né, também interfiram, né, um
na decisão do outro, né? Que haja o equilíbrio, a harmonia. Então isso aí prevalece, né, na maioria, né, das repúblicas, das democracias, né, que nós temos atualmente, ok? Aí o caso do Brasil, como eu já falei. Mas aí vai se radicalizar esse momento aí da Revolução Francesa, né? Veja bem, né? A Revolução Francesa ela é um complexo que dentro dela ela estava constantemente tendo revoluções dentro da própria revolução, para a gente ter uma ideia, né? Isso daí era um anseio, né, ali do terceiro estado, da burguesia, se fazer realmente presente, né, líder como sujeito, né, representado aí da Revolução Francesa. Então aí a gente tem a própria extinção da monarquia em um dado momento, né? A monarquia não vai ser mais nem constitucional, ela simplesmente vai deixar de existir e no lugar dela aí, substituindo a monarquia, nós temos aí a república, né? Essa discussão aí, ela vai ficar a cargo, né? Essa superação, essa substituição da monarquia, ela vai ficar a cargo desses três interessantes grupos, né? Que seriam os girondinos, uma agremiação política, o chamado pântano, né? Entre aspas, e os jacobinos, né? E aí, essas três agremiações, coloquei aqui pra gente, ó, direita, centro e esquerda, né? É até desse momento aí que a gente herda, né, essa noção de esquerda, direita, centro, centro-esquerda, centro-direita que a gente escuta e lê tanto na política, né? Então vem desse momento aí, porque, né, os girondinos era a agremiação que na Assembleia eles estavam mais à direita do rei, né? O pântano estava mais ao centro e os jacobinos mais à esquerda, mas cada um aí com as suas posições bem definidas, os seus interesses, né? Os girondinos aí compostos pela alta burguesia, o pântano, né? Uma outra agremiação mais ao centro, a localização falando, mas também trazia nele uma posição, né? Não era tão à direita, não tinha tanto compromisso com a alta burguesia, mas também não era tão radical quanto os jacobinos, que aí estavam mais à esquerda, né? E aí os jacobinos que vão, dessa discussão toda aí, né, superar a monarquia constitucional e implementar aí a república, né? E aí os jacobinos, ok, que vão estar aí marcando nessa posição mais à esquerda, mais radical, que é daí que vem essa noção de novo, né, de esquerda, né, que a gente herdou aí no linguajar da política, pensando na esquerda mais tradicional, vamos dizer assim, que vem aí a próxima fase da Revolução Francesa, que aí é a fase da convenção, né? Superou-se ali a questão ali da monarquia constitucional, depois a própria monarquia ela é extinta, implementa-se a república pela facção, vamos dizer assim, né, o grupo político dos jacobinos. E é dessa fase dos jacobinos que a gente tem um período talvez assim mais destacado, mais lembrado, porque ele ganhou o apelido do período do terror, que vai de 1793 a 1794, né? Quer dizer, um ano aí, né? Mas um ano realmente assim importante, né? E de profundo impacto para os destinos aí da Revolução Francesa. O que quer citar o período do terror, né? Todos aqueles, né, que estavam contra os anseios dos jacobinos eram simplesmente o quê? Levados à guilhotina, né? Eram guilhotinados, uma pena de morte. Então, os revolucionários, eles não perdiam tempo, né? Tava contra as propostas dos jacobinos, a radicalização, né? O destino era ir para a guilhotina. Esse era o exemplo aí que aconteceu com o Luís XVI, né? Que se manteve aí durante um tempo no poder, mas aí, logo em seguida, a própria guilhotina do Luís XVI representou um ponto final no chamado antigo regime francês. Então era um período mesmo de perseguição, né? Ou se estava do lado dos jacobinos ou não se estava, né? E aí eles decretavam isso
nesse chamado período do terror que vai de 1793 a 1794, né? Não só Luís XVI, mas como a sua própria esposa também passou aí pelo crivo, né, da guilhotina, o período do terror, o período da radicalização total da Revolução Francesa, ok? Mas aí vem mais um momento aí, já para a gente dar uma introduzida, né, de como essa alta burguesia ela vai retornar ao controle dessa revolução. Lembrar para a gente, né, que a Revolução Francesa ela é uma revolução de caráter burguesa, porque ela tem os interesses da burguesia do começo ao fim, tentando se estabelecer aí como princípio, né, ideário dominante, o ideário da burguesia francesa. Então aí vai surgir a notícia, né, de um certo general que vinha ganhando aí grandes destaques, né, no quesito militar, combatendo os inimigos da França, né? E esse general era o Napoleão Bonaparte, né? E aí a gente vai ver como é que isso se deu, né? Vai surgir aí uma fase, depois da convenção chamada de diretório, aonde a alta burguesia vai achar interessante que o Napoleão Bonaparte poderia aí assumir o poder. E esse momento aí se chama Era Napoleônica, e aí a gente vai ver isso daí em uma aula específica, ok? A fase do diretório concretiza aí a Era Napoleônica, a era de ascensão do general que futuramente, né, na Revolução Francesa, durante a Revolução Francesa, vai se intitular de imperador, ok? Mas isso a gente vê em aula específica. Vamos ver questões sobre a Revolução Francesa? Temos aí então, né, no nosso slide, questões extras, né, numerado para você, slide de número 1. E temos aí uma questão objetiva, né, e aí sempre vale a dica para você quando você está diante de questões do tipo objetivas, tá bom? As questões objetivas, elas requerem da gente, como você já está aí acostumado, ao longo das nossas aulas, ao longo das suas provas, dos seus simulados, né? As questões do seu material. Ela requer aí para a gente o acerto de uma resposta apenas, né? Mas aí tem questões e questões objetivas. Tem questões objetivas que tem um item enorme. Tem questões objetivas que se responde uma palavra, muito curta às vezes, né? E aí fica a atenção sempre para você. E geralmente, isso não é uma obrigação, mas as questões objetivas elas costumam trazer um texto, um pequeno texto, né? Um fragmento de um texto, de um capítulo, enfim, né? De uma notícia de jornal, às vezes um quadrinho, pode ser, né? Isso aí. As possibilidades de questões objetivas, o formato delas, nesse aspecto, são infinitas, né? Então, quando a gente tem um item longo, a gente tem que ler com atenção cada palavra, identificar o que significa cada uma delas, porque às vezes por uma palavra desconhecida do nosso vocabulário, um mais, um não, pode nos induzir ao erro, tá bom? Então isso aí é uma dica valiosa. E questões que trazem um texto, uma imagem, um fragmento, seja qual for, é ficar atento na leitura desse texto, né? Porque às vezes esse texto em si, ele já carrega muito daquilo que a pergunta quer saber de você enquanto estudante, ok? Então essa aí é uma dica que sempre vale para toda ou quase toda questão objetiva, tá bom? Principalmente pensando também as questões do Exame Nacional do Ensino Médio. Então vamos ver aí, né, recordando sempre essa dica, como é que se comportou aí a questão 01, quando o assunto é Revolução Francesa. Então ele diz aí, ó, no panfleto publicado em 1789, um dos líderes da Revolução Francesa afirmava, abre aspas, devemos formular 3 perguntas.
O que é o terceiro estado? Tudo. O que tem ele sido em nosso sistema político? Nada. O que pede ele? Ser alguma coisa, né? Então aí essa pequena citação, que é de um panfleto, né? Lá do ano da Revolução Francesa, está no livro História da Riqueza do Homem, um livro de 1979, né? Então esse pequeno texto, né? Quer dizer, 2 frases aí, né? É assim uma síntese daquilo, um resumo daquilo que o terceiro estado esperava, né? Com a vitória da Revolução Francesa. É um recado. Não somos nada, né? Queremos ser alguma coisa. O que é que nós temos sido na política francesa? Nada, apesar de sermos a maioria, né? Quando ele fala assim, o que é o terceiro estado? Tudo, somos a maioria. E o que é que ele quer ser? Ser alguma coisa, né? Esse ser alguma coisa aí é assumir o poder, é inverter a ordem, né? Por isso que é uma revolução. Uma revolução, ela está preocupada com a inversão da ordem, a inversão e a transformação profunda desta ordem vigente, ok? Então, pergunta aí pra gente. Assinale a alternativa correta de acordo com o que se afirma na citação acima. Veja bem, essa aqui é o objetivo, ela já indica para você considerar aí o fragmento, que é o texto, né? Ele já dá aí essa dica para você. Então, é claro que é uma questão desse tipo aqui, você saber o que foi o terceiro estado, o que foi a Revolução Francesa, como a gente viu aí durante a aula, sem dúvida alguma você tem chance de acertar. Mas, considerando o texto como ele pede, já colabora mais ainda para o índice do nosso acerto ser positivo, tá bom? Então ele pede aí, considerando o que a gente leu aí no fragmento. A letra A diz: o terceiro estado viveu uma ascensão política e econômica, passando a dominar os valores da modernidade. Letra B. O terceiro estado era composto por burgueses e pelo povo em geral. Eles não tinham direitos políticos, pagavam impostos e foram a vanguarda do movimento revolucionário. A letra C diz: o terceiro estado possuía a liberdade de expressão e a igualdade de direito perante a lei. O terceiro estado possuía um caráter burguês, mas propõe igualdade jurídica e a propriedade privada. A letra E. Os camponeses estavam submetidos às mais severas obrigações, como o trabalho, os impostos e os tributos, mas eram conformados com a situação. Então, vamos aí já eliminar o que é errado. E o que é errado, a gente vai aí abrindo o caminho para a alternativa correta. Primeiro item aí, um dos primeiros, a meu ver, que a gente poderia já eliminar, essa letra E. Veja que ele vai correto, né? Os camponeses estavam submetidos às mais severas obrigações, como o trabalho, os impostos, os tributos, mas eram conformados com a situação, não, né? Se não fosse a inconformação, a revolta do terceiro estado, que aí no terceiro estado você tem os camponeses como grupo que participava aí desse conjunto social, vamos dizer, esse grupo, esse estamento social, como você querer chamar, jamais também a Revolução Francesa ela teria se encaminhado. Eles eram inconformados com a situação. Né? A situação de quê? De miséria, de pobreza, de feudalismo em pleno século XVIII. Né? Então, os camponeses eles eram conformados com a situação, assim como estava a burguesia, os sans-culottes, né? Mas há uma massa camponesa insatisfeita. Então, a letra E pecou aí quando ele diz conformados com a situação. Errou a letra E. Vamos aí eliminar mais alguma coisa errada nas outras alternativas. Quando ele diz na letra A, vamos lá. O terceiro estado vivia uma ascensão política e econômica, passando a dominar os valores da modernidade, né? Eu acho que aí ele erra
quando ele fala em valores da modernidade, né? Lembrar que a Revolução Francesa, ela é o símbolo, considerado por 99% dos historiadores, né, como o marco, né, de rompimento da modernidade para a idade contemporânea, né? Esses valores realmente eles dominam, né? Mas não na modernidade, e sim na contemporaneidade, né? Na idade contemporânea, ok? Então aí o erro mesmo aí foi o vocabulário que ele colocou. E quem elaborou uma questão dessa, né? Coloca esse vocabulário para pegar realmente o estudante mais distraído, aquele que não está com atenção na questão. Então, quando você estiver diante dessas questões, atenção sempre com as palavras, né? O que é que ele está querendo dizer aí? Tá bom? Aqui ele está querendo dizer que isso serviu para a Idade Moderna, esse modelo, né? Essa ascensão política e econômica não. Né? Essa ascensão política e econômica, ela está aí. Né? Ela é fruto de uma classe dominante que é a burguesia. Ok? Então a letra A está falsa. A letra B. O terceiro estado era composto por burgueses e pelo povo em geral. Eles não tinham direitos políticos, pagavam os impostos e foram a vanguarda do movimento revolucionário, né? Vanguarda. O que quer dizer aí essa palavrinha nessa alternativa aí? Vanguarda quer dizer que eles foram os pioneiros, né? Foram os primeiros aí a adentrar, a aderir, a criar o movimento revolucionário. Isso é verdade, né? Tudo que ele fala aí na letra B está correto, né? Eles não tinham direitos políticos, pagavam impostos, pesados impostos, e foram a vanguarda do movimento revolucionário. Esse povo em geral aí que ele fala é justamente os camponeses, os sans-culottes e por aí vai, né? Aquela camada lá dos 98% da sociedade francesa. Portanto, a letra B está correta. A sua letra C, o terceiro estado, possui liberdade de expressão e igualdade de direito perante a lei, né? Falso. Essa liberdade de expressão, ela só vai vir com o triunfo da Revolução. E essa igualdade de direitos também, né? O que a gente tem na França pré-1789, né? É uma França estratificada, é uma França desigual economicamente, desigual na questão dos direitos, né? Então, a sua letra C também é um item errado. A letra D, o terceiro estado possui um caráter burguês, mas propõe igualdade jurídica e a propriedade privada, né? Não era aí uma meta inicial essa igualdade jurídica. Isso aí vai vir a longuíssimo prazo, né? E a manutenção da propriedade privada, é verdade, né? Lembrar que o terceiro estado, boa parte dele, quem fazia parte era a burguesia. E a propriedade privada, ela é e sempre foi interessante à burguesia, ok? Mas aí não nesse momento aí, porque a gente também está considerando aí o que ele trouxe lá no fragmento, tá bom? Ok? Portanto, como já sabemos, o item correto da nossa questão 01 é o item B. O terceiro estado era composto por burgueses e pelo povo em geral. Eles não tinham direitos políticos, pagavam impostos e foram a vanguarda do movimento revolucionário. Já a sua próxima questão é uma questão da sua apostila, tá bom? É uma questão que está no seu slide 2, que é lá do seu bloco desafio, lá da unidade 3, tema 2, página 82, e aí vamos à resolução. E uma questão muito interessante, porque é uma questão que vem lá do Enem no ano de 2007. Olha aí, né? O ano de 2007 ainda era, né, o que os especialistas, né, chamam na educação de o velho Enem, porque teve aí algumas mudanças, né, principalmente da utilidade da provinha do Enem. A provinha num bom sentido, né? É uma prova
realmente muito interessante, né? Uma forma carinhosa, né, de chamar aqui a prova do Enem, porque ela é uma prova realmente interessante, ok? Então era na época do Velho Enem, né? Mas era o Velho Enem mais nessa perspectiva da forma de acesso, né? De 2008, 2009 para cá, os especialistas chamam aí de o novo Enem. Bom, mas lá em 2007 perguntou a seguinte coisa, tá aí a sua questão de desafio, na sua página 82 do seu tema 2 da unidade 3. Em 4 de julho de 1776, as 13 colônias que vieram inicialmente a constituir os Estados Unidos da América declaravam sua independência e justificavam a ruptura do pacto colonial. Em palavras profundamente subversivas para a época, afirmavam a igualdade dos homens e apregoavam como seus direitos inalienáveis, né? Direitos inalienáveis, ou seja, que não estão alienados, né? O direito à vida, a liberdade e a busca da felicidade. Afirmavam que o poder dos governantes, aos quais cabia a defesa daqueles direitos, derivava dos governados. Esses conceitos revolucionários que ecoavam o iluminismo foram retomados com maior vigor e amplitude 13 anos mais tarde, em 1789, na França, né? E aí, apesar aí de o texto falar de independência das 13 colônias, né? Independência dos Estados Unidos, Revolução Francesa, né? Isso aí foi tirado de um livro chamado Revolução Chinesa, porque talvez em algum dado momento aí se fez alguma referência a esses outros processos revolucionários, né? Uma coisa é a Revolução Chinesa no século XX, só para não confundir aí a sua cabeça quando você estiver analisando aí textualmente a questão. Uma outra coisa é a independência dos Estados Unidos, outra coisa é a Revolução Francesa. Mas essa citação aí que a gente acabou de ler saiu desse livrinho chamado Revolução Chinesa, um livro de 2003. Como eu falei, né? Provavelmente, quando a gente for ler esse livro, a gente perceba que ele citou aí em algum dado momento, fez a referência a esses dois outros fatos históricos, ok? Isso é muito comum em história. Bom, então, ele traz aí pra gente esse texto falando de 13 colônias no início, e aí termina falando, né, que isso impactou na Revolução Francesa. Mas vamos ver o que ele quer aí da gente, né? Considerando o texto acima, acerca da independência dos Estados Unidos e da Revolução Francesa, assinale a opção correta. Então aqui, ele quer que a gente estabeleça, né, uma comparação. Independência dos Estados Unidos, Revolução Francesa. Primeira grande comparação, ponto em comum que a gente pode encontrar entre esses dois fatos históricos, né, como nós vimos lá na abertura da unidade 3, é que tanto a independência dos Estados Unidos como a Revolução Francesa são processos ditos revolucionários de caráter burguês. Tem aí, né, o ideário da burguesia nesses dois processos em comum. Ambas também foram, né, vamos dizer assim, incentivadas, né, influenciadas pelo chamado iluminismo, ou filosofia das luzes, né? Então aí há pontos em comum. Diante disso, seguem os itens. A letra A. A independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa entregavam o mesmo contexto histórico, mas baseavam em princípios e ideais opostos, né? Não, isso aí vai contrariamente a tudo aquilo que a gente explicou aí desse ponto em comum entre a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa, né? Não fazem parte ali do mesmo contexto, né? Uma é 1776, a outra 13 anos depois, né? Não fazem parte ali do mesmo contexto, vamos dizer assim, né? O mesmo momento histórico, né? Tem aí 13 anos separando. E os princípios, né? Eles
não são totalmente opostos, há muitos pontos em comum. A letra B, o processo revolucionário francês identificou-se com o movimento de independência norte-americana, no apoio ao absolutismo esclarecido, né? Falso, né? Os franceses não vão estar interessados, né, nesse tal absolutismo aí esclarecido, tá bom? Falso aí. Letra C. Tanto nos Estados Unidos quanto na França, as teses iluministas sustentavam a luta pelo reconhecimento dos direitos considerados essenciais à dignidade humana, né? É daí, né, que nós devemos muito ao processo revolucionário francês e depois ali a Constituição dos Estados Unidos, esses princípios fundamentais que temos até hoje sobre os direitos humanos, né? Isso daí tem a ver com essas tais teses iluministas, tá certo? O item C. A letra B, por ter sido pioneira, a Revolução Francesa exerceu forte influência no desencadeamento da independência norte-americana, ao contrário, né? Primeiro a independência norte-americana ou Revolução Americana, como você queira chamar, depois, 13 anos depois, como o texto próprio fala, a Revolução Francesa. A letra E, ao romper o pacto colonial, a Revolução Francesa abriu caminho para as independências das colônias ibéricas situadas na América, né? Bom, isso aí vai ser um longo processo ainda, né? E no caso do Brasil, isso só se dá de fato em 1822, muito tempo depois aí da Revolução Francesa, e não como, vamos dizer assim, os brasileiros desejariam, ou pelo menos parte desses brasileiros desejariam a independência do Brasil, assunto para a gente discutir em próximas aulas. Portanto, a sua questão desafio do Enem de 2007, o item correto é a sua letra C. Até a sua próxima aula de História.